meus amores, boa tarde. Hoje, dia 19 de outubro de 2020, vamos estar dando início à nossa aula de português. Hoje vamos estar dando continuidade também à nossa apostila de português que começamos na sexta-feira. Nós paramos lá na página 21 e vamos falar sobre acentuação. Vamos relembrar algumas coisinhas que vocês já aprenderam ano passado lá com a tia Mirelle, sobre as classificações, oxítona, paroxítona e proparoxítona, ok? Então, vamos lá, abra sua apostila na página 21. Abrindo sua página lá, vamos falar sobre acentuação. Você já aprendeu que na linguagem portuguesa há palavras que são acentuadas graficamente e outras que não são acentuadas. Aprendeu também uma regra de acentuação. Todas proparoxítonas recebem acento agudo. E as palavras paroxítonas? Será que todas recebem acento gráfico? Vamos ver? Vamos relembrar então aqui oxítona, proparoxítona, paroxítona. Vamos ver como é que a gente faz a classificação das palavras, ou melhor, vamos relembrar. As palavras são classificadas de acordo com a posição da sílaba tônica. Jaline, o que é sílaba tônica? É a sílaba que é pronunciada com mais força em uma palavra. Então, quando a gente fala uma palavra e uma sílaba sai com mais força, com mais intensidade, essa é a sílaba tônica. Aí a gente vai ver se ela é a última, se ela é a penúltima ou se ela é a antepenúltima. Vamos ver o exemplo aqui, ó, igual tá na apostila de vocês. Picolé. A sílaba mais forte é o lé. Ela é a última. Então, por ela ser a última, nós classificamos ela como oxítona. Oxítona. Então, quando a sílaba mais forte for a última, ela é uma oxítona. Veio uma outra palavrinha, álbum. Qual é a sílaba mais forte? Ah, é essa daqui. Ela é a última sílaba ou é a penúltima sílaba? Ela é a penúltima, porque a última é essa daqui. Ó, última. E a penúltima. Então, a penúltima sílaba que tem maior força, que a gente pronuncia com maior intensidade. Então, por ela ser a penúltima, nós chamamos de... Como que nós vamos classificar? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Paroxítona. Então, nós já vimos que quando for a última sílaba, nós classificamos como oxítona. Quando for a penúltima sílaba, que a gente pronuncia com mais força, nós chamamos de paroxítona. Agora, nós temos aqui a palavrinha xícara. Qual é a sílaba que a gente pronuncia com mais força? Ah, é o xi, de xícara. Então, vamos ver a classificação dela?
Então, aqui nós temos a última. Aqui nós temos a penúltima. Deixa eu puxar uma setinha. E aqui, que é a nossa sílaba que a gente pronuncia com mais força, que é a nossa sílaba tônica, é a antepenúltima. É a antepenúltima. Então, nós vamos classificar essa palavra como proparoxítona. Deixa eu só abaixar aqui. Então, a nossa palavra, ela é uma proparoxítona, porque a sílaba mais forte, que a gente pronuncia com mais intensidade, que é a nossa sílaba tônica, ela é a antepenúltima. Então, vamos relembrar. Quando for a última sílaba a mais forte, nós vamos classificar como oxítona. Quando for a penúltima sílaba, que é pronunciada com mais força, com mais intensidade, que é a sílaba tônica, nós chamamos de paroxítona. E quando for a antepenúltima, nós chamamos de proparoxítona. Lembraram? Qualquer dúvida em relação a isso, pode mandar mensagem para a tia Aline. Tia, ainda não consegui entender, não consegui relembrar, mas aí foi um conteúdo que vocês já aprenderam ano passado. Número 1. Leia estas palavras que já apareceram neste capítulo, depois responda o que se pede. Então, nós temos aí produto, serviço, durável e glúten. Letra A. Copie cada uma dessas palavras destacando a sílaba tônica. Então, vocês vão copiar essas palavras aí na letra A, produto, serviço, durável e glúten, e vocês vão destacar, circular, passar o lápis mais fortinho embaixo, pintar com um lápis bem clarinho, um lápis de cor bem clarinho, destacando a sílaba tônica, que é aquela sílaba que a gente fala com mais intensidade, que a gente fala com mais força, tá? Ó, produto. Qual foi a sílaba nessa palavra que a tia Aline falou com mais força? Ó, produto. Foi a sílaba do. Então, vocês vão escrever e vão marcar essa sílaba aí. E assim vocês vão fazer com as outras três. Serviço, durável e glúten. Letra B. Quanto à sílaba tônica, essas palavras são classificadas como... Aí vocês vão observar qual foi a sílaba que vocês marcaram. Tia, eu marquei todas como última. Então, ela é o quê? Ela é uma oxítona, proparoxítona ou paroxítona? Tia, eu marquei todas como penúltima. Então toda penúltima sílaba, ela é a sílaba tônica, é que a gente fala mais forte. Então, essas palavras são classificadas como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Tia, todas as palavras eu marquei como antepenúltima. Então, essas palavras são o quê? Elas são classificadas como? Como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Tendo alguma dúvida para fazer essa atividade, vocês já sabem. Podem mandar mensagem para a tia.
Número 2. Coloque V para verdadeiro ou F para falso e classifique estas afirmações. Há palavras paroxítonas acentuadas graficamente e há palavras paroxítonas que não são acentuadas graficamente. Verdade. Tem palavras que são acentuadas graficamente e tem palavras que não são acentuadas graficamente, mas são paroxítonas. Todas as palavras paroxítonas são acentuadas. Se a gente falou que a primeira é verdadeira, então a de baixo aí é falsa, né? Que nem todas as palavras paroxítonas, elas são acentuadas. Terminando essa parte, nós vamos virar para a página 22. Na página 22, nós vamos aí fazer um desafio. Nós vamos ler as dicas e vamos descobrir as palavras e colocando aí de acordo com a letra. E depois vocês vão observar que todas as sílabas já preenchidas nos itens aí na lista, né, já são acentuadas. Vocês podem ver que tem uma sílabazinha aí que já está preenchida nas palavrinhas. Vocês vão observar, se todas elas são acentuadas ou não. Vamos lá, letra A, que não é fácil. Só vocês observarem também que já tem uma sílabazinha aí, então já fica mais fácil para descobrir qual é a palavrinha, hein? Letra B, que causa terror. Letra C, que não pode ser vencido. Quem não pode ser vencido é? Letra D, que agrada. E, que causa horror. F, impossível de acreditar. Letra G, não é possível. Letra H, que procura agradar, atencioso. Letra I, passagem subterrânea. E J, que pode ser restituído. Então, vocês vão seguir as dicas e vão completar aí com as dicas a outra palavra. Vão formar outras palavras de acordo com essas dicas. Tia, não estou conseguindo formar outra palavra de acordo com a dica e nem olhando a sílaba que está aqui. Não estou conseguindo, não sei. Não deixa de fazer, manda para a Tia Aline, que a Tia Aline vai te ajudar nessa atividade, tá bom? Depois de vocês terem feito essa atividade, terem observado as sílabas que já estão marcadas aí nos itens, vamos fazer a número 4. As palavras paroxítonas podem ser acentuadas por diversos motivos. Uma de suas regras de acentuação, você pode concluir observando as respostas da atividade anterior e vamos escrever essa regra. Lembrando, palavras paroxítonas são as palavras que a gente pronuncia com mais força na penúltima sílaba, ok? Só para não esquecer, é a penúltima sílaba da palavra. É a que a gente pronuncia com mais força, com mais intensidade, tá? É a sílaba tônica. Então, observando aí as palavras paroxítonas, vocês podem observar que todas elas são terminadas em L. Isso! São acentuadas todas as palavras paroxítonas terminadas em L. Vocês podem observar aí que todas essas palavras da número 3, elas são paroxítonas. Todas as palavras são paroxítonas. E qual é a regrinha, então? Que são acentuadas todas as palavras paroxítonas terminadas em L. Vocês podem observar na número 3 que todas elas terminam com a letrinha L e todas elas são acentuadas. Então, essa é a regra
que é para escrever na número 4. São acentuadas todas as palavras paroxítonas terminadas em L. Na número 5, vocês vão pesquisar outras palavras paroxítonas terminadas em L, em jornais ou revistas ou internet, o que for mais fácil para vocês. E em seguida, vocês vão escrever aí nesse espaço, tá? Então, vocês vão pesquisar outras palavras, sem ser essas que estão aí na número 3. Vocês vão pesquisar outras palavras paroxítonas terminadas em L e vão escrever aqui, tá? Lembrando, para palavras paroxítonas são palavras que a sílaba tônica é a penúltima, que a sílaba tônica, né, a sílaba mais forte é a penúltima. Terminando a 22, nós vamos lá na 23. E na 23, nós vamos continuar falando de rótulos. Tia, rótulos? Lembra que a gente começou lá na nossa aula de sexta-feira a falar sobre rótulos? Então, hoje nós vamos estar dando continuidade. E no final do vídeo, a tia Aline vai passar uma atividadezinha para vocês fazerem no caderno, tá? A tia vai falar umas palavrinhas e vocês vão fazer a classificação delas, tá? Então, vamos lá. Você sabia que existem fatores que contribuem para a escolha de um produto? A embalagem é um deles. Leia mais um trecho da cartilha do consumidor que apresenta as principais características da embalagem de um produto. Então, a apresentação do produto ou de um serviço. Os produtos ou serviços devem trazer informações claras e completas em língua portuguesa. As informações são sobre suas características, a qualidade, a quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade, o nome do fabricante e o endereço, os riscos que podem ser apresentados à saúde e à segurança do consumidor. Essa daqui é mais um pedacinho da cartilha do consumidor que a gente começou a ler lá na nossa última aula de português. Agora, observe o rótulo de uma marca fictícia de uma água mineral. É fictícia, quer dizer que essa água mineral não existe, essa marca não existe, tá? Então, vocês vão observar esse rótulo aí, ver todas as informações que contém nele, os cuidados necessários, o nome, o conteúdo que tem, qual é a quantidade desse conteúdo, a validade, as características físico-químicas, tudo isso. Terminando essa observação, vocês vão responder a página 24. Vamos lá, número 1. Ao apresentar a classificação da água mineral, o rótulo traz algumas de suas características. Quais são elas? Então, vocês vão voltar lá. Qual é a classificação? Tá? Vamos ver a classificação. Além de água mineral, qual é o complemento dessa classificação? Procura direitinho que está escrito no rótulo. Número 2. Qual é a quantidade de produto que o rótulo apresenta? Qual é a quantidade de produto que vem nessa água aí? Vocês vão escrever, tá escrito lá, conteúdo tanto. Todas essas informações aqui, quarto ano, vocês vão tirar do rótulo, tá? Não é da cabecinha. Número 3. Com base nessa informação, circule o vasilhame no qual tal rótulo deveria ser fixado. Aí nós temos uma garrafa de 1,5 litro, nós temos uma garrafinha de 600, 560 ml, ou nós temos aí um garrafão grandão. Vocês vão circular qual vocês acham, de acordo com o conteúdo que vocês responderam na número 2, que o rótulo deveria ser colado. Na primeira, na segunda ou na terceira? Número 4. A embalagem apresenta um prazo de validade. Qual? Tá escrito lá. Qual é o prazo de validade que apresenta? Número 5.
Qual o nome do fabricante? Vamos olhar lá novamente. Qual é o nome do fabricante? Número 6, copie o endereço do fabricante. Então, vocês vão copiar o endereço do fabricante. Tudo vocês encontram no rótulo na página 23. Número 7, assinale sim ou não de acordo com a presença da informação mencionada nesse rótulo. A composição. Tem a composição dessa água no rótulo? Sim ou não? Tem o preço dessa água no rótulo? Sim ou não? Terminando de responder, nós vamos para a página 25, que é a continuidade dessa atividade. Copie alguns cuidados necessários para a utilização desse produto. Também está lá no rótulo, então vocês vão copiar só alguns, não precisa copiar todos, tá? Copie só alguns e coloquem aqui. Assinale qual é o significado de saque. É serviço atendimento ao consumidor, serviço de água e companhia, ou o nome da empresa responsável pelo produto. Saque significa o quê? Serviço de atendimento ao consumidor. A 10 e 11, não temos linhas aí para fazer, seria só um bate-papo. E a número 12, traga de casa um rótulo de embalagem de algum produto e faça análise desse rótulo, tomando por base este roteiro. Então, depois vocês podem pegar algum rótulo da sua casa e observar essas informações aí. Não precisa escrever no caderno, que mais pra frente vamos ter uma atividade parecida, tá? Na página 26, nós vamos observar aí uma propaganda. Então, vocês vão parar o vídeo, vão analisar, vão ver tudo que está escrito, tudo que contém nessa propaganda, todas as informações. E depois disso, nós vamos estar dando continuidade às nossas atividades, tá? Então, já começa aí falando sobre assistência técnica, respeito, qualidade, serviço, garantia. Você sabe o valor do seu dinheiro. Quem vende para você também tem que saber. Então, a gente sabe o valor do nosso dinheiro e quem vende para a gente também tem que saber o valor do nosso dinheiro. Vamos lá. Número 1, a propaganda vende algum produto? Essa propaganda, ela está vendendo alguma coisa? Não, ela não está vendendo nenhum produto, ela só está fazendo um alerta. O objetivo dessa propaganda é influenciar a opinião pública, motivando comportamentos adequados nas pessoas. Essa afirmação é correta? Sim ou não? É correta ou é errada? É correta, ela quer influenciar a nossa opinião em relação ao comportamento adequado das pessoas. Número 3. Segundo essa campanha de conscientização, o que o consumidor não deve aceitar? Então, só observar lá também. O que a gente não deve aceitar enquanto consumidor? Número 4. O que ele deve fazer? O que a gente deve fazer? Exigir os nossos direitos, né? A gente, enquanto consumidor, devemos exigir os nossos direitos. Número 5. O que representam as placas que estão próximas à pessoa retratada no anúncio? O que é aquelas plaquinhas que está perto da pessoa lá daquele anúncio, daquela propaganda, né? Está retratando. O que um consumidor deve exigir de um produto ou de um serviço. Então, o que um consumidor deve exigir de um produto ou de um serviço. Número 6. Na placa em que se lê serviço, qual é o significado do desenho de uma mão com o polegar apontado para cima? Quando a gente faz assim, significa uma aprovação. É um sinal que positivo.
Quem é o responsável por essa propaganda? Observem lá na página 26 quem é o órgão, né, ou a secretaria ou a pessoa responsável por essa propaganda. Página 28. Pesquise uma propaganda que vise vender um produto ou um serviço em jornais e revistas e colhe aqui. Tia, eu não achei essa propaganda, eu não tenho revista, fica difícil para eu pesquisar porque não tem muita coisa aqui em casa. Então, vocês vão pesquisar na internet, se for mais fácil para você. Ah, tia, mas eu também não tenho como imprimir. Então, vocês vão fazer essa atividade observando a propaganda pelo computador, pelo celular. E quem já tiver essa propaganda aí de um serviço ou de um produto em mãos, não precisa colar no caderno, pode só deixar, passar um pinguinho de cola e deixar na sua folha da apostila mesmo, tá bom? Aí vocês vão responder as perguntas de acordo com a propaganda que vocês pesquisaram, que vocês encontraram, tá? Aí vocês vão ler as perguntinhas e vão respondendo de acordo com essa propaganda. Letra A, que produto está sendo anunciado na propaganda que você escolheu? Produto ou serviço, tá? Letra B, a que tipo de público essa propaganda é direcionada principalmente? Letra C, o que chama a sua atenção nessa propaganda? Letra D, o texto dela é fácil de ser compreendido? Letra E, as qualidades do produto ou do serviço são destacadas na propaganda escolhida? Quais? Letra F, você ficou interessado no produto ou no serviço anunciado? Por quê? Então, depois de vocês terem escolhido, ter achado uma propaganda ou de um produto ou de um serviço que vocês se interessaram, vocês vão responder essas perguntinhas, tá? Terminando, então, aqui a página 28, nós vamos parar a nossa apostila por aqui. Agora, eu vou pedir para que vocês peguem uma folha ou um caderno de português de vocês, para anotar as palavrinhas que vocês vão classificar de acordo com o que a gente já viu aí no começo da aula, tá? Vamos classificar as palavras, se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Já pegaram o caderno? Então, vamos lá. Número 1 é uma atividade só, bem facinho. Coloquem aí a data, pode botar sem Ponte Kids e a data apenas. Dia 19/10/2020. Pulou uma linha, vai escrever número 1. Classifique as palavras em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Então, vocês vão classificar as palavras aí em oxítonas, proparoxítonas ou paroxítonas. As palavras vocês vão destacar com lápis, fazendo um quadradinho em volta da sílaba, fazendo um tracinho embaixo da sílaba, qual é a sílaba tônica da palavra, e vão escrever do lado se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Lembrando, se for a última sílaba ser a tônica, né, a sílaba tônica, que a gente pronuncia mais forte, ela é classificada como oxítona. Se for a penúltima sílaba, nós chamamos de paroxítona. E se for a antepenúltima, nós classificamos, na verdade, de proparoxítona. Primeira palavra, automóvel, letra A, pode colocar aí letra A. Automóvel. B, música. C, jacaré. D, sabão. E,
mágico. F, café. G, ônibus. H, árvore. I, telefone. J, estômago. E K, robô. Vou repetir as palavras novamente. Observem aí se você escreveu direitinho. Automóvel. B, música. C, jacaré. D, sabão. E, mágico. F, café. G, ônibus. H, árvore. I, telefone. J, estômago. E K, robô. Então, vocês vão marcar a sílaba tônica nas palavras, que é a sílaba mais forte, que a gente pronuncia com mais intensidade, com mais força, e depois do ladinho vocês vão classificar, tá? Se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, ok? Tendo alguma dúvida, meus amores, manda mensagem para a Tia Aline. Terminando a atividade, mande as fotos para a Tia Aline corrigir, para que a Tia Aline possa ver se está correto, se está certinho. Não adianta fazer em casa e não mandar a foto para a Tia Aline, pois aí vocês não vão ter a correção e não vão saber se vocês fizeram certinho ou não, tá bom? Beijinhos, boa aula e até amanhã. Tchau!